Ok. Então, começou a gravar hoje, dia 20 de janeiro. Estamos aqui chegando à nossa sexta aula, né, do curso Pequena História da Literatura Brasileira de Autoria Feminina. Em todas as aulas que passamos, nós tentamos trabalhar a literatura em um diálogo, né, não só com, né, os estudos que a gente faz em relação à linguagem, a questão formal dos textos, mas também o debate, né, sociológico, cultural, e o mais importante, a apreensão da memória, né, desses textos, dessas produções na historiografia literária brasileira. O porquê do apagamento, o porquê do silenciamento, e todos esses textos foram tateando ali, né, buscando a partir de registros biográficos, né, registros da imprensa, que foi onde as mulheres mais conseguiram se inserir nesse debate intelectual, que é importante também. Esse texto da Ana Faedra também chama bastante atenção para esse debate, né? A Michelle comentou a respeito, né, dessa, de certo modo, a gente tem uma transgressão, né, desse espaço que é veiculado à circulação das mulheres, que é o espaço privado, por muitas dessas escritoras, jornalistas, poetas do século XIX. E o caso da Narcisa Amália não é diferente, né? Além disso, também as agruras que elas passaram num contexto pessoal, né, para poder conectar as suas experiências intelectuais, né, com as suas vidas, porque, de certo modo, as suas experiências privadas, né, o espaço privado da vida delas acabava, né, por sintetizar muito do que elas encontraram, né, no espaço público para poder pertencer a um debate, né, no campo aí das letras, no século XIX. Era muito complicado, num ambiente extremamente machista, misógino, uma crítica extremamente pesada não só aos textos, né, mas à figura da mulher nesse lugar. Então, eu acho que é importante, né, a gente levantar todas essas questões. Então, vamos lá. Eu acho que eu gostaria, né, de começar aqui indagando, né, a vocês em um primeiro momento, até aqui, né, na quinta aula que tivemos, né, para vocês, a circulação, né, da mulher nesse ambiente intelectual, né, do debate, das letras, da imprensa, como ele se dá, né, de modo geral, para a inserção dessas escritas, né, para a circulação dessas obras, para que essas mulheres possam ocupar os espaços e divulgar as suas obras. Há uma abertura das editoras, há uma abertura da imprensa, né? Há, de certo modo, uma facilidade de publicação, ou é necessário vias, né, alternativas para se alcançar esse espaço. E o que tudo isso tem a ver com a situação social da mulher, né? Aqui a gente está falando especificamente do Brasil no século XIX, mas não só. Era também uma situação vivida no âmbito europeu. E aí? O que a gente tem até agora assim, de informação desse curso nessa circulação das mulheres no campo intelectual? Eu acho que assim, a gente consegue ver que não era nada fácil, e esse texto de hoje até falou bem sobre isso, na questão de que era sempre preciso ter um homem para meio que abrir as portas para essas mulheres, que elas precisavam ou ter uma família inserida no meio, ou ter igual essa questão do apadrinhamento também, ter um apadrinhamento para conseguir
E uma coisa que me chamou muita atenção também no texto de hoje era o fato de que não bastava apenas abrir esse caminho, tinha que ter um homem ali para manter esse caminho, porque senão as portas se fechavam de novo. Então não bastava ser boa no que fazia, tinha que ser boa e conseguir mais ainda, conseguir contatos mesmo, esse apadrinhamento, e ter homens do meio literário que estão ali apoiando de certa forma, e que muitas vezes é igual fala mesmo no texto, dava uma sensação talvez de falsa liberdade, porque se aquele homem que estava ali apoiando, estava ali incentivando, de uma hora para outra desistir de pensar assim, não quero mais apoiar essa escritora, acabou, não, muito provavelmente não iria para frente. E mesmo com tudo isso, a gente vê também que o que ficou historicamente, que ficou registrado e tudo mais, é muito pouca coisa em relação à literatura de autoria masculina. E é uma coisa que acho que a gente conseguiu ver bem até agora, até nessas aulas até agora, porque tem autoras que não têm praticamente nada escrito sobre elas. Esqueci o nome da autora que a gente estudou que falam que nem tem certeza se existe, esqueci o nome dela. A Rita Joana de Souza, né? Rita Joana de Souza. É um exemplo forte disso, que a gente não consegue ter uma certeza 100%, porque não tem aquilo ali historicamente escrito, e se fosse comum ter a história de escritoras mulheres marcada mesmo, registrada, a gente não teria essa dúvida, tipo, será que existiu mesmo? Porque se fosse comum ter registrado, a gente pensaria, era para ter registrado porque era o comum. E eu acho que esse caso dela exemplifica bem essa situação de que não era nada fácil estar nesse meio da letras no século XIX, e dá para comparar bastante, acredito eu, com o momento atual, porque obviamente ainda tem muita dificuldade, mas é uma situação completamente diferente. Então acho que dá para ver bem que não era nem um pouco fácil. Exatamente. Essa fala da Michelle é muito interessante, porque se a gente faz um contraponto, por exemplo, né, com a questão da editorial atualmente, nós temos muitas editoras paralelas, né, editoras dedicadas à publicação, por exemplo, né, só de autoras negras, né, só de autores LGBTs. Anteriormente havia esse nicho, né, até nesse texto da Ana Friedrich também fala um pouquinho sobre isso. Existiam alguns periódicos, algumas revistas que eram criadas sobre isso, e existia também um certo espaço para, né, para as escritoras publicarem, mas era infinitamente menor, né, ao campo intelectual masculino. Então, essa abertura, né, quem conseguia acessar esse espaço era, assim, de fato, né, uma pessoa que não só tinha, né, todos esses atributos intelectuais, né, tinha conseguido acessar, né, esse espaço, mas eram também pessoas que tinham ali o que a gente chama hoje do QI, né? Tem um QI que te coloca lá, né, na editora, né, que faz com que você consiga também permanecer publicando ali nos periódicos, né? Alguém que te dê espaço para ter uma coluna, né, para você continuar publicando seus textos por ali. A produção da Narcisa Malha, em sua grande maioria, é produção na imprensa, né? O único livro que ela tem publicado de poemas é o Nebulosas. Então, isso também é muito interessante, né, da gente pensar nessa publicação do Nebulosas, porque ela se dá por uma grande editora da época, no século XIX, que é a Garnier, no Rio de Janeiro. Então, quem publicava pela Garnier eram os grandes escritores e poetas, né, ali da capital brasileira na época, Rio de Janeiro, né? Nós temos ali, ela está publicando na época da geração romântica, que então era Casimiro de Abreu, né? Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, e ela é muito interessante que a gente tem informações nesse texto que ela tinha uma certa recepção por esses poetas, esses escritores, né, da primeira, segunda e terceira geração romântica. Ela era uma leitora, mas ela também era lida
né, por esses escritores, né, dessas gerações. E aí, o que faz com que a Narcisa Amália consiga publicar nessa editora, né, o seu primeiro livro de poemas em uma grande editora no Rio de Janeiro? Há uma contestação que a Ana Frederick faz nesse texto que eu acho que é interessante de a gente pensar, que é uma certa romantização também de que só a intelectualidade da mulher, a capacidade, né, de ela estar naquele espaço por causa dos seus atributos intelectuais ser suficiente, né, para ela publicar ali e permanecer. Alguns autores falam, né, e muito comentaram a respeito dessa potencialidade artística e literária da Narcisa Amália, e, né, sobretudo o texto do Machado de Assis que ele faz na crônica que ele escreve, né, logo que a Narcisa Amália publica pela Garnier, de que, né, há de fato, né, mulheres, né, que escrevem, que publicam, mas essas obras nem sempre elas são tão elaboradas, né, elas têm uma qualidade quanto as dos grandes poetas e escritores, né, homens da época, mas a da Narcisa Amália é, enfim, uma grande obra, né, e que ela até, de certo modo, coloca para trás muitos dos nomes de mulheres escritoras que a antecederam, que também foram grandes escritoras. E há, de certo modo, uma romantização, né, aí, porque a Narcisa Amália, ela tem, né, essas indicações, ela teve esses QIs, ela teve acesso ao mundo cultural muito jovem, né? Ela foi alfabetizada aos 4 anos em casa, a mãe era professora, o pai também era professor e jornalista, ele tinha uma entrada ali na imprensa carioca, era muito respeitado, né? E, fora isso, o prefácio do Nebulosas, né, escrito aí, né, pelo Póvoa, vai ser, de certo modo, né, uma carta de indicação, né, para Narcisa Amália publicar em uma grande editora. E aí ter essa visibilidade que ela tem. Eu montei um roteirinho, mas essa aula de hoje vai ser muito mais dinâmica, porque eu quero falar muito mais dessa relação da Narcisa Amália com a geração romântica, né? E por que, né, de certo modo, ela não consta nos manuais, né, literários da história literária brasileira, sendo que ela tem um diálogo profícuo, né, com as 3 gerações românticas. Ela lê as 3 gerações românticas e ela também é lida, o que é mais interessante, né? Castro Alves, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Raimundo Correia, o grande parnasiano, né, lê Narcisa Amália. Então, isso é muito interessante para uma escritora, para uma poeta brasileira ali no século XIX. Deixa eu projetar aqui só para a gente ir seguindo e não se perder, senão eu sou muito reticente e eu começo a falar e deixar para trás algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Então, vamos lá. Olha só. Então, a gente vai falar hoje, né, da Narcisa Amália, que vai ter também essa face, né, abolicionista, o que é também muito interessante de a gente discutir, e o texto, né, que a gente vai conversar hoje, que é o Narcisa Amália, poeta esquecida do século XIX. Esse texto da Ana Faedrick é parte de uma grande pesquisa que ela faz, né, sobre escritoras brasileiras do século XIX. Então, ela, durante algum tempo, ela teve na casa de Rui Barbosa, fazendo, né, um estudo grande sobre essas escritoras, e ela acaba publicando, né, em pequenos artigos, parte aí da sua pesquisa. A ideia da Ana aqui, né, é pegar a importância da Narcisa Amália, como foi a recepção crítica da sua obra, e como ela conquista o espaço, né, no mundo das letras, apesar da opressão sofrida por ser mulher no século XIX.
ela faz, né, toda essa discussão por uma perspectiva, né, da literatura, porque ela analisa poemas, do estudo sociológico, porque ela vai nas fontes ali da imprensa, né, o modo como ela viveu naquele período, né, por onde ela circulou, mas ela também está analisando a produção da Narcisa Amália diante da memória cultural da literatura brasileira, né? Como é que isso fica registrado? Como é que ela, ao mesmo tempo que ela aparece, depois ela vai desaparecer, né? Há um silenciamento. E esse silenciamento está muito relacionado, tá, com a vivência pessoal dela, né? Que é o ser mulher no século XIX e toda a pressão que ela sofreu por se inserir aí, né, nesse debate. Eu me recordo que eu comentei com vocês na nossa primeira aula sobre como a crítica, né, era direcionada aos escritos de autoria feminina. O modo como, por exemplo, né, as escritoras elas eram, de certo modo, incentivadas a não entrar nesse meio, porque as críticas eram muito duras, cruéis, né? E, de certo modo, todas elas passaram por esse momento. Algumas, né, tiveram, né, força para não se deixar levar a bater por essas críticas. A Narcisa Amália foi uma delas, né, que até produziu muito, mas ao final ela sucumbiu às críticas, sobretudo do segundo marido que ela teve, né, que propagou muitas informações falsas a respeito, sobretudo da sua produção intelectual, né, dizendo que os poemas que ela produzia, os escritos que ela produzia não eram de fato dela, eram de amantes que ela tinha, e isso fez com que ela desistisse, né, do contexto literário e se refugiasse no interior do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, né. A forma como ela vai desaparecer da cena literária também é triste, é cruel e tem a ver com a recepção crítica de sua obra. Mas vamos lá. Aqui eu trouxe um pouquinho da biografia dela, né, o rostinho dela, para vocês conhecerem, que eu acho importante, já que a gente está falando aqui de silenciamento, né, do apagamento da memória dessas escritoras, de a gente conhecer o rosto delas, saber quem elas foram. Ela viveu entre 1852 e 1924, foi poeta, tradutora, jornalista, né, feminista ali no século XIX, escreveu várias crônicas, vários textos em prosa com né, com esse viés progressista, né, de reivindicar os direitos das mulheres. Há, né, uma informação entre os estudiosos de Narcisa Amália, né, de que ela foi uma das primeiras jornalistas que, né, nós tivemos no Brasil, uma das primeiras mulheres a integrarem aí o campo da imprensa, isso que é muito, né, interessante para a gente poder pensar a existência de Narcisa Amália também. E a Narcisa Amália, ela inicia a sua vida no campo intelectual a partir de tradução, pessoal. Ela traduzia contos e ensaios, né, de escritores franceses ali no século XIX, sobretudo de, né, grandes escritoras, mulheres, por exemplo, George Sand, né, que nós comentamos um pouquinho sobre ela na aula anterior. Ela é natural de São João da Barra, interior do Rio de Janeiro, mas aos 11 anos ela se muda para Resende, né, onde ela vai dar prosseguimento nos seus estudos, vai estudar música também, o estudo da música, né, teve muito veiculado a sua trajetória intelectual. Houve um momento da sua formação intelectual, né, em que ela fica muito amiga de um pároco local que vai ingressá-la, né, no mundo das letras, do latim, da retórica. Então, ela tem, de certo modo, uma vivência muito ambientada, né, nesse campo intelectual. Ela é filha de Jacome de Campos, que era um professor e também jornalista ali no interior do Rio de Janeiro.
O Jacome era natural de Campos dos Goytacazes e filha também de Narcisa Inácia Pereira de Mendonça. Ambos eram professores, então ela é educada ali em casa já, né, bem nova. Ela trabalhou, colaborou em revistas como A Mensageira, né, em que outras escritoras também vai colaborar, como a Beatriz Brandão, que a gente estudou, né, antes ali da Anísia Floresta, a própria Anísia Floresta também, as revistas A Mensageira, A Leitura e vários jornais da época. Eu deixo aqui, né, alguns desses jornais que ela colaborou, como o Correio Fluminense, né, o Correio do Povo, entre outros mais. Então, há uma colaboração profícua. E sobre nebulosas, né? Esse livro é muito interessante, que é um livro que ela vai publicar quando ela tinha 20 anos. Então, né, é uma poeta publicando bem jovem. E esse livro sai em 1872, como eu comentei com vocês, por uma grande editora, né, carioca, que é a Garnier. Então, para uma pessoa publicar na Garnier, dos dois, um. Ou, né, já era um grande nome reconhecido, né, no campo das letras, ou tinha-se um grande QI. Era uma editora muito limitada a grandes nomes da literatura brasileira, e essa primeira obra, a primeira e única obra dela, é publicada ali por essa editora. Há uma questão interessante, né, para a gente pensar essa inserção, porque quando a gente está pensando em nebulosas, nós estamos pensando na inserção da Narcisa Amália no campo intelectual brasileiro e no cenário da literatura. Nós estamos pensando aqui um apadrinhamento, né, que ela terá, sobretudo evidenciado no prefácio desse livro, certo? O prefácio, né, vai ser assinado pelo Peçanha Póvoa, que é um escritor já renomado da época, e da onde surgiu essa relação da Narcisa Amália com o Peçanha Póvoa. O Peçanha Póvoa, coincidentemente, havia sido aluno do Jacome de Campos, que era o pai da Narcisa Amália. Então, né, começa a se tecer uma rede, né, de contatos aí que se dá por essa questão, né, familiar, né, e de coleguismo, amizade no campo intelectual. Então, ele assina esse prefácio, né, sobretudo indicando a grande qualidade dos poemas de Narcisa Amália. E aí, quando esse livro é publicado, logicamente, um livro que sai pela Garnier chama a atenção, né, de um grande crítico da época, e também um grande escritor, que era o Machado de Assis. Então, ele visualiza a publicação dessa obra e vai escrever, né, uma matéria comentando essa obra, e que vai ser muito interessante, né? Eu peguei a matéria, consegui ela aqui em domínio público, para mostrar para vocês como é que ele vai tecendo algumas considerações a respeito disso. É interessante essa frase, né, do Machado de Assis a respeito da obra da Narcisa Amália. Não sem receio abre um livro assinado por uma senhora. Há uma questão interessante, quando a gente pensa a produção intelectual de autoria feminina nessa época, porque mesmo as mulheres que tinham espaço de colaboração, né, nos jornais, elas eram tratadas pelos escritores como uma senhora. Nós temos aqui uma grande crítica de uma senhora carioca, de uma senhora paulista, né? Então, elas eram tratadas por senhoras. Quer dizer, esse tratamento, ele vai, de certo modo, evidenciar o lugar onde elas ainda estavam muito visualizadas, ou seja, no campo privado, né? Num espaço de circulação muito fechado ainda. E mesmo quando elas
adentravam o campo intelectual, elas continuavam sendo tratadas ali por uma senhora. Não era uma escritora, não era uma crítica, tá? Isso é importante, né? A forma como, né, elas eram tratadas, essa nomeação, nomear é importante entender, né, o lugar onde elas estavam sendo alocadas. Então, o livro assinado por uma senhora, em 1872, já numa crônica do Machado de Assis, vai chamar a atenção. Antes de a gente pegar, né, essas pontuações aí que o Machado de Assis vai fazer sobre a Narcisa, vamos verificar aqui, né, do que ela vai tratar na obra dela. Quais são as grandes questões evidenciadas pelo Peçanha Póvoa no prefácio, né, em que ele vai salientar as grandes habilidades de Narcisa Amália, e também a forma como a obra dela vai ser recebida pelos críticos. Os destaques, né, que nós temos em relação à inserção da Narcisa Amália no campo intelectual é a diversidade temática, tá? E como ela vai dominar a questão estrutural e formal dos poemas. Os 3 exemplos, né, que a Ana Faed traz para a gente nesse artigo, ela vai produzir, né, poemas completamente, né, com uma estrutura formal muito bem, né, concatenada, versos decassílabos, a questão do verso heróico, do verso sáfico mesclado, né? Então, isso vai evidenciar um grande domínio técnico dela para com a linguagem. E quando a gente fala da diversidade temática, quer dizer que ela abre um leque muito grande de temáticas dentro dos seus poemas, né? Os poemas vão versar sobre temas nacionalistas, políticos, né? A questão, né, essa questão progressista dela, né, que é pensar o direito das mulheres, exaltação da pátria e da natureza, alguns temas que são mais tristes, melancólicos, introspectivos, as saudades da terra e da infância, né, o que vai revelar aí que ela tinha, de certo modo, uma leitura de Casimiro de Abreu, né, tinha não só uma leitura, mas havia um interesse, né, nessa obra, e questões abolicionistas e anti-escravistas, revelando, sobretudo, uma grande admiração, né, da Narcisa Amália por Castro Alves. Então, nós percorremos aqui desde temas nacionalistas, né, com a primeira geração romântica, a segunda geração romântica, né, pegando aqui um viés mais introspectivo, melancólico, né, desses poetas ultrarromânticos, e a terceira geração romântica, que é a geração condoreira, a geração que vai se ligar a alguns temas sociais, sobretudo a questão abolicionista, em que a gente tem como nome expressivo, né, o Castro Alves. Ok. Aqui uma fala, né, da Silvia Perlingueiro sobre a gente pensar Narcisa Amália como um nome raro e expressivo dessa produção, né, nacionalista. Ela vai dizer que Narcisa é um dos raros nomes femininos que falam de identidade nacional. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do Gonçalves Dias, né, quando nós estamos falando do José de Alencar, de escritores e poetas que estão aí nessa primeira geração romântica, né, criando, de certo modo, essa identidade nacional a partir da literatura, nós temos a Narcisa Amália, que também está construindo, né, um projeto literário que vai nesta direção. Ou seja, a partir dessa historiografia literária que nós fazemos a contrapelo, né, ou seja, contando a partir do ponto de vista da produção de autoria feminina, nós temos aí uma grande lacuna, né, em não estudar a obra
da Narcisa Amália quando a gente estuda, então, né, a geração romântica dentro aí da historiografia literária brasileira. Então, esse diálogo é uma marca, tá, da obra de Narcisa. E aí, antes de entrarmos nos poemas, eu vou passar aqui para a gente falar da inserção dela no espaço literário, e eu vou trazer para vocês aqui o trechinho, né, o excerto dos comentários, né, que essa obra recebe de um modo geral. E aí depois nós vamos para os poemas, comentando alguns pontos mais específicos. Então, a Michele comentou, né, mais cedo com a gente sobre a ideia do apadrinhamento, né, sobre a ideia de não só indicar, mas fazer com que a escritora ou a poeta também consiga continuar ali produzindo, né? Ou seja, há de ter uma crítica para essa obra precisa ser lida, essa obra precisa ser indicada. E no caso da Narcisa Amália, não é muito diferente, né? Ela vai conseguir esse deslocamento, esses apadrinhamentos, essas indicações. Então, primeiro, né, com o prefácio do Peçanha Póvoa, o ambiente familiar, né, propício a esse desenvolvimento, né, intelectual e cultural, a crítica, né, do Machado de Assis, mas também, né, a leitura de poetas da geração romântica, poetas do Parnaso brasileiro, que vão fazer essa leitura de Narcisa Amália. Então, ela tem, né, esse espaço garantido por causa dos homens que, sobretudo, não só ocupam esse espaço, mas também o monopolizam, né? Então, é importante endossar essa situação, porque, né, se a gente tem hoje garantido esse registro, né, dessa produção de Narcisa Amália, ela se dá, sobretudo, não só por esse aspecto, vamos assim dizer, né, de caridade, né, desses autores, mas, sobretudo, por causa, né, dessa insistência da Narcisa Amália em ocupar esse espaço, né, e também ter uma ambientação intelectual, né, propícia a isso. E é interessante, de certo modo, também, nós pensarmos que isso, né, essa garantia desse espaço, ao mesmo tempo que ela é positiva, ela tem o seu viés negativo, certo? Porque, de certo modo, essa visibilidade dessas obras vai fazer com que a crítica, ao invés, né, de tecer considerações também sobre a questão formal dessa obra, o modo como ela dominava as técnicas de linguagem, né, assim como outros escritores que estavam produzindo naquele momento, essa crítica vai, né, se virar especificamente para comentar questões pessoais, né, particulares da vida das escritoras, das poetas, tirando o foco, então, né, da sua produção. Então, pensar nisso é importante. Eu trouxe aqui um pedacinho do prefácio, né, do Peçanha Póvoa, dessa obra Nebulosas. Ela é uma obra dividida em 3 partes. Eu consegui uma digitalização da obra que não está muito legal, tá? Eu compartilhei com vocês na nossa pastinha da aula 6, então dá para ler, não está tão legal assim como as outras digitalizações que eu consegui para vocês, mas vale a pena, né, ter acesso e ler esses poemas da Narcisa Amália. Então, no prefácio, Peçanha Póvoa, ele, né, chama atenção para as seguintes questões. Narcisa Amália será a impulsora e o ornamento de uma época literária mais auspiciosa que a presente, ou seja, ele já lança luz, né, a uma possível, né, autora prodígio por vir. Narcisa Amália, a essa altura, né, com seus 20 anos, então, precocemente já publicando uma grande editora com um prefácio, né, que já chama atenção para isso. Delfina da Cunha, Floresta Brasileira, Ermelinda da Cunha Matos,
Maria de Carvalho, Beatriz Brandão, Maria Silvana, Violante, são bonitos talentos. Narcisa Amália é um talento feio, horrível, cruel, porque mata aqueles. Foram as suas antecessoras autoras efêmeras. Ela é um astro com órbita determinada. Então, aqui, ele, de certo modo, já diz para a gente o seguinte: ela vai ter uma carreira mais longa, né, nesse campo intelectual, mais do que as outras que a antecederam, né, e que também foram grandes autoras, mas ela vai destruir com tudo, né, grosso modo, no linguajar, né, atual. E aqui um trechinho, né, do Machado de Assis, no Semana Ilustrada, logo que o livro é lançado, ele, né, comentando essa obra, né, da Narcisa. E ele vai começar o texto dele da seguinte forma: com este título, né, que é o título que ele também dá para a crônica, Nebulosas, acaba de publicar a senhora Dona Narcisa Amélia, e ele coloca Amélia, poetisa fluminense, um volume de versos cuja introdução é devida à pena do distinto escritor Dr. Peçanha Póvoa. Então, quer dizer, né, o Peçanha Póvoa assinou, então temos que ler. Não sem receio, abro o livro assinado por uma senhora. É certo que uma senhora pode poetar e filosofar, e muitas há que neste particular valem homens e dos melhores. Mas não são vulgares as que trazem legítimos talentos, como não são raras as que apenas se pagam de uma duvidosa ou aparente disposição, sem nenhum outro dote literário que verdadeiramente o distinga. Então, já nesse início, nós temos essa pressuposição de que, né, as mulheres podem ser tão, como que eu vou dizer, criativas, né, tão talentosas quanto os homens daquela época, mas não são todas, né? O Machado de Assis, ele está, de certo modo, trazendo a problematização de que Narcisa Amália é um nome distinto que chamou a atenção dele e fez com que ele tecesse essas considerações aqui. E aqui, né, eu trouxe o texto, né, completo, em que ele vai, né, começar a falar da obra, e ele continua da seguinte forma: a leitura das nebulosas, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Isso, acho que agora dá para vocês visualizarem. A leitura das nebulosas causou-me a este respeito excelente impressão. Achei uma poetisa dotada de sentimento verdadeiro e real inspiração. Há espaços de muito vigor, reinando em todo o livro um ar de sinceridade e de modéstia que encanta. E todos estes predicados juntos, e os mais que lhe notar a crítica, é certo que não são comuns a todas as cultoras da poesia. Então, vejam bem, você tem naquela época uma crítica de Machado de Assis, né? Essa altura, né, levando o nome de Narcisa Amália a uma grande poetisa daquele momento, né, é de si, né, colocar em consideração a importância que essa obra teve naquele momento. E aí tem uma parte interessante, né, que ele vai tecer, de certo modo, uma crítica em relação, né, a poemas não muito elaborados, mas ele faz uma consideração que é, de fato, importante considerar que essa é a primeira obra que ela está a lançar e que ele acredita, né, que esse é um talento que ainda vai ser, né, refinado ao longo do tempo, que ele espera por isso. Há, sem dúvida, alguma página menos aperfeiçoada, alguns versos menos harmoniosos, alguma imagem menos própria, mas, além de que estes senões, melhor os conhecerá e emendará a autora com o tempo,
e um talento verdadeiro não deixa de os conhecer e emendar. É antes de admirar que o seu livro não saísse menos puro, dadas as condições de uma estreia. Então, ele tem plena consciência do lugar, né, de onde ela está produzindo, e de que essa é a primeira obra que ela coloca em circulação no campo intelectual. Então, isso é de fato importante, né, para pensarmos essa produção. Outra questão importante, pessoal, são os prêmios que ela recebe. Né? Em 1873, um ano após a publicação, ela vai receber, né, um prêmio que era chamado Lira de Ouro, né, da época. E em 74, ela recebe um outro prêmio, né, da Mocidade Acadêmica, que era um prêmio que era uma pena de ouro, entregue, né, pelo conselheiro ali, né, desse espaço intelectual, que era o Saldanha Marinho. E aqui é importante o espaço que ela consegue, né, para poder também protestar a respeito da liberdade, né, da produção intelectual feminina, né, dos corpos femininos no espaço de produção intelectual, o discurso que ela faz logo após receber esse prêmio, né, colocando também em questão a sua posição política no cenário das letras. Ao receber esse prêmio, ela né, vai agradecer sobretudo, né, as palavras do Saldanha Marinho, mas ela também vai dar um puxão de orelha, né, dizendo que a mulher é a escrava do homem, e se quebra os elos que a jungem ao poste, fica ainda escrava dos preconceitos, né, levantando essa questão cultural do seu tempo. Não escutei o motejo dos nécios, nem ouvi o gargalhar satânico dos incrédulos. Olhei para o futuro, escrevi o que pensava, o que me havia ensinado a lição caída dos lábios paternos, e deixei que esses pobres pensamentos fossem peregrinar pelo mundo. Aqui também é uma questão que a gente evidencia em vários prefácios, né, que, de certo modo, evidencia uma certa submissão da mulher, né, ao campo literário. A gente viu isso também, por exemplo, falando sobre o prefácio de Úrsula, né, quando ela vai dizer que a obra não é tão grandiosa assim como a obra dos grandes, né, intelectuais da época. Então, isso vai aparecer também nesse discurso, né, uma espécie de inferiorização dessa obra, sobretudo pela consciência, né, que ela tem desse espaço interdito das mulheres no campo intelectual, né? Ou seja, as mulheres, elas estão ali conquistando, né, bem devagar, um espaço na imprensa, né, elas têm as suas colunas, elas têm alguns periódicos específicos, mas ainda é muito pouco, né? Quando elas conseguem publicar, as editoras não são tão boas assim, a qualidade, né, das publicações e as qualidades de impressão também não são tão boas quanto a das grandes editoras. Além disso, elas ainda não têm acesso, né, ao conhecimento acadêmico, ou seja, o ensino superior, né, ainda está reservado ao espaço masculino. Então, essa consciência, de certo modo, vai abater, né, vai perpassar os escritos, tanto os políticos, né, as crônicas, os ensaios, quanto a produção literária de autoria feminina. Aqui, para a gente pensar a recepção também, né, antes de irmos para os poemas, para vocês perceberem como é que ela vai trabalhando a linguagem poética no aspecto estrutural mesmo, né, técnico da linguagem, ela vai inspirar, como eu comentei com vocês, Raimundo Correia, né, um dos poetas que formam a tríade parnasiana, Damasceno Vieira, Fagundes Varela, né, poetas das primeira, segunda e terceira geração romântica. Ela vai ser uma grande leitora de Castro Alves, vai escrever um poema dedicado a Castro Alves, né? E alguns desses poetas também escrevem versos, né, para Narcisa Amália. Então,
Vamos pensar, né, nesse protagonismo dessa poeta. Uma questão interessante que vai acontecer na vida de Narcisa Amália também é que ela terá sua obra apreciada por compositores do século XIX, né, sobretudo o Antônio Martiniano da Silva Benfica. Ela tem um poema, né, intitulado Recordações do Itatiaia, e que vai receber aí uma versão, né, musicada. Além disso, o João Gomes de Araújo, que é também um outro compositor, né, do século XIX, vai musicar um outro poema, né, de viés abolicionista da Narcisa Amália, que é O Africano e o Poeta. Então, esses dois compositores, né, serão apreciadores dessa obra, e no jornal A Reforma, né, de 1875, vai sair uma nota sobre a composição do Recordações do Itatiaia. Tá? A nota é o seguinte: recebemos uma quadrilha intitulada Recordações do Itatiaia, composta pelo senhor Antônio Martiniano da Silva Benfica. É uma bela e mimosa composição que lhe foi inspirada depois da leitura da poesia da nossa festejada poetisa Narcisa Amália, sob o mesmo título, ou seja, a canção, né, ela mantém o título do poema. Nessa composição, mostrou o senhor Benfica mais uma nova fase do seu vasto e cultivado talento. Então, a Narcisa Amália, né, ela começa também, né, a transitar nesse mundo aí das composições, né, das modinhas daquele tempo. Agradecemos a oferta que nos fez de um exemplar e esperamos que continuará a oferecer aos seus numerosos apreciadores novas composições. Então, essa apreciação, né, que o Antônio Martiniano da Silva Benfica faz da produção de Narcisa Amália é pontual para a gente entender, né, o raio de ação e de propagação, né, da recepção crítica da sua obra. Ela era uma poeta admirada, né, e os seus versos inspiraram, sobretudo, canções, né, modinhas da época, o que chama bastante atenção para uma autora, né, do século XIX. Uma outra face são as de cartas que ela troca, né, com vários amigos intelectuais. Nessas cartas, nós vamos ter duas questões que são pungentes, né, e que são angústias demonstradas por Narcisa Amália. A questão, né, da consciência da opressão feminina e a impossibilidade de acessar, né, o ensino acadêmico, o ensino superior pelas mulheres. Com Alfredo Sodré, a carta em que ela vai, né, trocar com ele em 1898 vai dizer sobre os preconceitos na sociedade, né, com a produção intelectual feminina. E ela diz: como há de a mulher revelar-se artista se os preceitos sociais exigem que o seu coração cedo perca a probidade, habituando-se ao balbucio de insignificantes frases convencionais? Então, é aquela questão que a gente já viu em aulas anteriores. A mulher, né, o ensino, as escolas que haviam naquele tempo, era para ensinar os afazeres domésticos, as questões, né, culturais do ambiente que elas circulavam. Era uma aula né, de tricô, de costura, né, de bons modos. A questão da alfabetização era uma alfabetização muito básica, né? Era uma alfabetização para leituras de vidas de santo, rezas, né, orações, era o que elas precisavam saber, né? Porque era o que elas acessavam no âmbito social. Então, essa discussão da Narcisa Amália que é resvalar também nos outros textos, né, que nós lemos até aqui. E, né, uma troca de cartas que ela faz com José Palmela, em 1873, ela vai falar, né, aqui a gente tem uma percepção desse sentimento de inferioridade das mulheres no campo intelectual, né?
e ela vai retomar essa discussão da impossibilidade de acessar, né, o estudo acadêmico. Não tem esses ligeiros trabalhos o mérito de vossas produções, mas encerram como elas as primícias de uma alma de moça que não pôde cursar academias ainda entre nós, cerradas às santas aspirações da inteligência feminina. Então, essa interdição do campo intelectual, né, é, de certo modo, algo que causa uma melancolia, né, uma angústia nessas escritoras, nessas poetas. E vai fazer parte, né, dessa produção, né, que elas compartilham na história. E agora os poemas aqui, né, para a gente perceber como é que essas características da primeira, da segunda e da terceira geração são questões que a Narcisa Amália vai trabalhar. Então, ela é uma poeta que dialoga com a geração romântica. Então, na historiografia literária brasileira, né, seria uma poeta em que colocaríamos em diálogo com Gonçalves Dias, com José de Alencar, depois na segunda geração com Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, né? Na terceira geração, Castro Alves, tá? Nesse poema, nomeado como A Resende, nós temos aqui a Narcisa Amália fazendo um diálogo aqui com a segunda geração romântica, sobretudo, né, uma característica muito conectada, né, às temáticas do Casimiro de Abreu, né, Gonçalves Dias também, com Canção do Exílio, que é a saudade da terra, essa ideia do exílio, de se partir de uma terra local, né? Então nós fiz até algumas anotações, né, de cunho mais de metrificação, para vocês entenderem o que está acontecendo por aqui. No A Resende, por exemplo, nós temos aqui oitavas decassílabas. Então, todos essas estrofes, tá? Elas são com 8 versos. Então, essa padronização formal da linguagem, nós temos oitavas decassílabas, todos os versos possuem 10 sílabas métricas, tá? Uma outra questão muito pontual de cunho, né, formal, né, em relação à métrica aqui, para a gente perceber a qualidade técnica dessa obra, tá, é a mescla entre o ritmo, né, do verso, tanto o heróico quanto o sáfico. O que é um verso decassílabo heróico? São versos em que há uma acentuação da sílaba tônica na quarta, na sexta e na 10ª posição. Ou seja, quando nós fazemos a escansão, ali considerando, né, que nós vamos juntar as vogais, tá? E nós vamos contar até a última sílaba tônica do verso, nós temos, né, acentuação na quarta, na sexta e na 10ª sílabas, né, métricas desse poema. Mas há momentos em que nós vamos ter versos decassílabos sáficos. O que é o verso sáfico? Ele deve ter uma acentuação tônica na 8ª e na 10ª sílaba métrica. Os poemas de Narcisa Amália, eles são mesclados, tá, de versos decassílabos sáficos e heróicos, que são, né, versos de grandes tradições clássicas poéticas. O heróico, né, dos sonetos, dos versos clássicos de grandes sonetistas, e os sáficos, né, que já são versos mais soltos, mas também da tradição da grande poeta grega Safo de Lesbos. Então, ela vai mesclando essa condição, né, tanto de metrificação quanto de ritmo. Outra questão importante para a gente pensar aqui é esse cenário, né? Se
Se a gente pensa na ideia de exílio, né, a questão da saudade logo ela aparece. Então a Resende, né, é a terra que residiu Narcisa Amália durante longo tempo de sua vida, e há, né, de certo modo, uma personificação dessa terra. Né? A saudade dela vem muito por uma personificação. Né? Ela quer, de certo modo, acessar essa terra como se ela fosse, né, um ser. E aí, alguns pontos que eu destaquei aqui para vocês, como, por exemplo, né, ela está atribuindo características a essa terra, estrela da alvorada, vaporosa fada, né? Mais adiante, Éden dos encantos, ou seja, né, o paraíso perdido, né, de onde, né, os primeiros habitantes da terra no discurso bíblico foram expulsos, né, e perderam por fim essa ideia das certezas, da segurança da vida. É a Resende dela. Esse enfim que vai aparecer no primeiro, no terceiro e nos sextos versos aí da primeira estrofe, né? Reiterando nessa repetição desse advérbio de tempo, reiterando essa saudade, né, que ela tem, ou seja, caminhando muito aqui, né, com a poética do Gonçalves Dias de Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta os Sabiás, aqui é a Resende, né? A Resende de Narcisa Amália é essa terra de que ela tanto sente saudades. E eu destaco 2 versos ali, né, da primeira estrofe, em que há essa questão da personificação, ou seja, essa terra não é só um lugar, não é só um espaço, né? Para ela é mais que isso. É um ser afetivo. Quando ela diz, pouso em teu colo, assoarente fronte. Ou seja, um corpo cansado, um corpo suado, né? Um corpo que já está, de certo modo, exausto, encontra nessa terra um colo, né? Um conforto. E quando ela fala do ouço o rugir de suas cachoeiras. É muito bonita essa imagem, né? Que é uma imagem que também vai aparecer, começa a aparecer lá na geração arcádica, né, com Cláudio Manuel da Costa, que, né, é um grande poeta que canta a sua terra, né, canta a paisagem mineira, depois vai para o romantismo, e a Narcisa Amália bebe muito dessas fontes. Né? E a ideia da melancolia também, é a questão da tristeza, né, que atravessa os poemas dos poetas da segunda geração romântica, que é a ultra-romântica. Nós temos esse cenário, né, que é um cenário mais melancólico, um cenário sombrio, angustiante. Ela chama, né, o espaço que não é a sua terra, né, e que, sobretudo agora, é só a saudade dela de uma melancólica miragem. Então, ela, de certo modo, ela vai enlaçar, né, essas duas gerações, tanto a primeira, né, quanto a segunda. Uma questão bem nacionalista de cantar a terra, mas também da segunda geração, que é a da saudade, a ideia do exílio e a melancolia, né, dos ultrarromânticos. Passando aqui, no outro poema, que é o poema Saudades, e o próprio título, né, já remonta à segunda geração romântica, o diálogo, né, com Casimiro de Abreu, nós temos aqui a questão sinestésica, de ela trabalhar com a ideia do cheiro, né, do perfume. Então, a saudade é memória afetiva para Narcisa Amália. Então, ela vai, né, pensar essa terra de que ela sente saudade e que agora é exílio, né, em que ela não mais está, porque ela vai passar um tempo em que ela vai para o Rio mesmo, né, para a capital. Então, nesses versos, o que a gente vai ter é essa ideia de um desejo, né, de um reencontro com esse, né, Éden encantado que foi os lugares de sua infância. Tenho saudade dos formosos lares, onde passei minha feliz infância, dos vales de docíssima
fragrância, né? A fragrância desse lugar é doce, né? O afeto aqui, ele atravessa muito desses versos. Da fresca sombra dos gentis palmares. Olha o cantar da terra, né? Que é o cantar de uma terra que significa para ela liberdade. Minha plaga querida, ainda me lembro quando, através das névoas do ocidente, o sol nos acenava adeus languente, nas balsâmicas tardes de setembro, né? Olha a ideia também, né, de esse lugar ser um lugar de conforto, mas também um lugar de, enfim, né, recuperação de um ser. Essa ideia do bálsamo, né, que é algo que tem, né, a questão da fragrância, mas é um revigorante também, né, o bálsamo. Lançava-me correndo na avenida, que a laranjeira enchia de perfumes. Olha como né, a terra natal, ela entra na memória afetiva de Narcisa Amália, sobretudo pelo viés olfativo, né? Pelo cheiro dos lugares, das árvores, né? Da natureza. Como escutava trêmula os queixumes das auras na lagoa adormecida. De certo modo, aqui trazendo a personificação de novo da natureza, né? Que é um espaço em que ela conversa, né? Tete a tete, como se fosse um ser. Eu era de meu pai, pobre poeta, o astro que o porvir lhe iluminava. De minha mãe, que louca me adorava, era na vida a rosa predileta. Mas tudo se acabou. A trilha olente não mais percorrerei desses caminhos. Não mais verei os míseros anjinhos que aqueciam na minha mão algente. Abrem-me na alma as dores da saudade, um suco das profundas agonias. Morreram-me para sempre as alegrias, só me resta um consolo à eternidade. Né? A personificação, de novo, da terra na trilha olente, né? Não mais percorrerei desses caminhos. A questão que ela vai trazer no final aqui, né, de que o único consolo para ela, né, que em exílio não pode mais retornar a essa terra, é a eternidade, ou seja, a morte. Esse recurso, né, à morte, como resolução dos problemas da vida, é um recurso utilizado pelos poetas, né, da segunda geração romântica, que eram os poetas da geração do mal do século. Poetas que morreram jovens, né, muitas das vezes por viver uma vida, né, em que acessavam recursos para sair da realidade, o uso, né, irrestrito de bebidas alcoólicas, de ópio, né, eram os poetas que amavam demais, e eles viam na morte um recurso para a sua salvação, né, para, né, sair desse plano da agonia. Então, olha essa recuperação da segunda geração romântica aqui, né, na poética da Narcisa Amália. E o último aqui, né, foram versos que ela dedicou a Castro Alves, fazendo, então, uma recuperação da terceira geração romântica. Tá? Sobre a questão estilística, tanto nos três poemas, nós temos versos decassílabos. Depois, se vocês pararem para fazer a escansão, vocês vão verificar. O que vai mudar, né, na escansão desses versos, né, é entender ali o ponto em que eles vão mesclar, né, os versos heróicos, os decassílabos heróicos, e os sáficos, né? Mas eles vão ser, né, de cabo a rabo, metrificado, a questão da forma é impecável versus decassílabos. E no poema do Castro Alves, nós vamos ter as várias questões que perpassaram os dois primeiros que, né, nós verificamos aqui, tanto o Saudades quanto o Resende. A questão, né, da pátria, nacionalismo, porque convulsa e geme o pátrio solo dos montes, despertando os ecos lúgubres, porque emudece o ferve do oceano, e a terra, irmã da luz chorando, atira 1000 turbilhões de lágrimas amargas,
Porque de sombras tétricas se vela o firmamento azul, que mágoa imensa enluta os corações e arranca o pranto, ou seja, aqui são versos que ela faz, né, em razão do falecimento de Castro Alves, né, que é um poeta que ela admira muito e que deixa, né, o campo intelectual brasileiro, mas para ela, ao mesmo tempo, não deixa, porque, né, a literatura, os versos, os poemas, eles permanecem. O poeta permanece porque seus versos, né, de certo modo, vão imortalizar a sua persona. E aí, né, ela prossegue ali, mas não morreste não, condor brasileiro. Né? O condor brasileiro é o Castro Alves, porque a terceira geração, né, é chamada de geração condoreira, né, em relação ao pássaro condor, né, que era esse pássaro das Antilhas, que tinha capacidade de voar, né, muito alto, e por isso ele tinha um campo de visão aberto, né? Ele conseguia ver a longas distâncias. Os poetas condoreiros, eles pensam a poesia em diálogo com as questões sociais de seu tempo, ou seja, eles são capazes de visualizar mais longe. Então, mas não morreste não, condor brasílio, né? Relacionado aqui ao Castro Alves, que nunca morrerão teus puros versos, não, não morreste, que não morrem Yeats, não morrem Dantes, Lamartines, Tassos, Garrés, Camões, Gonçalves Dias, Miltons, Azevedos e Abreus. Teus belos cantos cortaram as caligens das idades, como de Homero, os divinais poemas, e de lá da eternidade onde repousas, acolhe o canto meu que o pranto orvalha. Né? Ou seja, acolhe, né, esses versos que eu faço em homenagem à sua vida, aos seus poemas, à sua obra poética. E esses nomes que ela traz da literatura europeia, né? Então ela vai trazer aqui não só nomes, né? Ela vai trazer o vocabulário que ela tem intelectual, né? Lendo Dante, lendo Goethe, né? Grandes escritores alemães, grandes poetas italianos como Tassos, né? O Almeida Garré, foi um dos precursores, né, da literatura portuguesa romântica, Gonçalves Dias, né, trazendo aí a literatura brasileira, o Gonçalves Dias ocupando aí a primeira geração romântica, Casimiro de Abreu, né, Álvares de Azevedo. Então, o que ela traz é a sua bagagem intelectual, ao mesmo tempo que ela faz uma homenagem ao Castro Alves e ela mostra também essas técnicas, né, que são as técnicas de versificação. Então, ela mostra que tem o domínio da linguagem poética, sobretudo trabalhando com os versos decassílabos, que são versos de tradição clássica. Então, são poucos que dominam, né, esse tipo de produção poética. Então, meu povo, o que é importante de pensarmos quando a gente faz, né, essa leitura das produções de autoria feminina é também pensar como é que elas estão trabalhando os recursos de linguagem. Porque, né, uma vez que a crítica, a recepção crítica dessas obras era feita, sobretudo, né, levando em consideração o campo privado, né, o modo de elas estarem em lugares que ainda não lhes reservava espaço, nós temos aqui produções que mostram que essas poetas, essas escritoras, estavam, né, a um pé muito próximo dos autores de sua época. Né? Então, por que o apagamento? Por que o silenciamento dessas obras? Certo? Vamos agora no dia 3 de fevereiro, tá bom? Então, até lá, bom descanso, né? Bom final de semana para vocês e até lá. Sigamos juntos. Grande abraço.